Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos mais para uma aula sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essas duas leis que a gente irá trabalhar, ela tem suma importância no que se pensa na questão de competências e organizações dentro da Anvisa. Diante disso, a gente vai discutir um pouquinho, principalmente entre os artigos 7 e 8, as suas competências relacionadas ao papel da Anvisa dentro do governo federal, estadual e municipal. E, além disso, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do decreto. Esse decreto 3.029, de 1999, que ele discute um pouquinho mais sobre a questão da organização da Anvisa perante as esferas federal, estadual e municipal, ok? Espero que vocês compreendam o conteúdo. É uma aula de muita importância, principalmente para se entender a questão do funcionamento da lei, sim, a questão da organização das competências e atribuições, ok? Então, vou falar um pouquinho aqui das ferramentas do curso, que vocês têm total acesso, que podem estar ajudando na questão do benefício do estudo de vocês. A gente tem um planejamento individualizado, esse planejamento que faz um acompanhamento de vocês, resolvendo exercício, vendo possibilidades de questões que vocês podem discutir. A gente também trabalha com feedback, sugestões de fontes bibliográficas, encontros virtuais temáticos. Então, é um curso bastante completo. Além de vocês terem essas aulas, vocês também vão ter mediações de conteúdos. Esses que irão beneficiar para vocês em várias provas de concurso. Ok? Então, a gente vai começar um pouquinho a aula falando sobre uma introdução. Primeiramente, a gente precisa saber o que é o SNVS. O SNVS é conhecido como Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Esse sistema ele surgiu de acordo com a Lei Magma, que é a da Constituição Federal. Essa Lei Magma, ela teve um reforço muito grande no que se pensa discutir também sobre aspectos de saúde. Logo porque 2 anos depois surge a Lei 8.080/90, que é a lei do SUS. Essa lei que até hoje se discute, se batalha por ela e pelo fortalecimento dessa lei. Essa lei ela tem um papel fundamental no que se discute a questão dos direitos de saúde dentro do nosso país. E para esses direitos acontecer, a gente precisa que esses direitos se organizem. E aí, para ter essa organização, surgiram outros sistemas de saúde. E entre esses sistemas, a gente vai discutir o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Então, primeiramente, a gente vai falar da Constituição Federal de 88. O artigo 2000, ele deixa muito bem claro, como está aí no slide para vocês, que há um Sistema Único de Saúde que compete, além de outras atribuições, no termos da lei. Tá? Então, já 88 discutia uma saúde pública dentro do nosso país. Mas como ela deveria se organizar? Então, dentro da Constituição Federal, eles começaram meio que discutir a questão de termos relacionados à saúde. E entre esses termos, tinha um termo da vigilância sanitária, ok? E aí, o que a Constituição Federal em si fala sobre a vigilância sanitária? Primeiramente, é um conjunto de ações que tem uma capacidade de eliminar, diminuir e prevenir. Não esqueçam essas 3 palavras: eliminar, diminuir e prevenir. Porque todos os aspectos que a gente condiciona as questões de saúde têm esse papel. Então, primeiro a gente precisa eliminar o problema. A eliminação desse problema, vocês conseguem, na verdade, discutir termos, especialidades relacionadas àquele objetivo de análise de um processo de situação em saúde, e eu consigo diminuir os casos. E aí, quando eu consigo entender que eu consigo eliminar e diminuir, eu consigo trabalhar com prevenções. Então, a saúde pública também está muito mais interligada às prevenções. Então, a vigilância sanitária ela tem essa conceituação. É a capacidade de eliminar, diminuir e prevenir os riscos. E quando eu condiciono as questões de problemas sanitários. Mas o que são esses problemas sanitários? Quando a gente pensa em problemas sanitários, não está só relacionado a abastecimento de água ou de esgoto, mas qualquer situação que compete a risco à saúde humana, desde alimentação, saneamento também e outros aspectos de saúde que a gente vai discutir aqui dentro da lei. Então, também fica claro que os problemas sanitários são recorrentes de meio ambiente, de uma produção e de uma circulação de bens. E essas circulações, questão de produção, tudo em serviço de interesse à saúde. A nossa alimentação é serviço de interesse à saúde. As medicações, os usos dos serviços de saúde, tudo é interesse do bem-estar da saúde populacional.
Então, a vigilância sanitária, ela discute esses termos, principalmente do que se correlaciona o bem-estar, do bem-estar saúde, bem-estar população, e como que é feita essa avaliação. Interessante salientar com vocês que a palavra vigilância, vigie, vem do ato de vigiar. Então, é um ato de vigiar aspectos de saúde dentro de uma população, ok? Diante dos conceitos, eu fui pincelando os principais dentro do artigo para a aula não ficar tão maçante e tão pesada. Então, atribuí o que vi mais em provas de concurso e, além disso, o que é mais importante. Dentro disso, vocês precisam fundamentalizar o conteúdo de vocês, aprofundar ainda mais sobre na questão das competências. Foque em competências. Então, vocês vão ver que durante a aula eu venho discutindo muito mais sobre as competências. Então, o que a vigilância sanitária ela vai abranger? Controle de consumo de bens, tá? Que se relacione tanto com a saúde desde a sua distribuição, produção, processo e consumo. Ok? Além disso, a gente trabalha também com a prestação de serviços que se relaciona direta ou indiretamente com a saúde. Então, desde uma produção, é de forma direta ou indireta? O consumo é direto ou indireto? Então, essas discussões vêm se acontecendo com o intuito de avaliar essa cadeia. Então, uma cadeia de aspectos que tem condicionado a questão da saúde sim humana, ok? Dentro disso, isso só acontece porque também essa abrangência ela trabalha com alguns termos que estão condicionados ao SUS. Então, primeiramente, a gente tem um instrumento e o que é executado. O instrumento é que se diz que a vigilância sanitária relacionado ao SUS tem um privilégio. Por quê? Olha o que ele coloca aí, o autor. Privilegiado do que o SUS dispõe para realizar o seu objetivo de prevenção e promoção à saúde. Por quê? Como eu falei para vocês no slide anterior, a vigilância ela tem esse papel de vigiar. Então, quando ela vigia os aspectos de saúde dentro de uma população, ela informa a população. Então, a população ela tem dados. Esses dados, claro, a população ainda não se, digamos que ela não se discute ainda, ela ainda não consegue compreender muito bem. Mas os órgãos federais, estaduais e municipais conseguem pegar esses dados que a vigilância traz e conseguem trabalhar essas medidas de prevenção e promoção à saúde. Então, a vigilância ela tem esse papel de vigiar esses aspectos. Então, justamente, o autor coloca que o SUS ele é privilegiado por ter a vigilância, porque a vigilância ele tem essa capacidade de trabalhar com prevenção e promoção em saúde, e com isso gerar dados. Se eu tenho dados, eu tenho informação. Se eu tenho informações, eu sei como governo, falando do papel do governo, atribuir e executar atividades dentro da saúde do nosso país. Além disso, também fica claro que essas execuções elas só acontecem porque nós temos administrações públicas, tanto direta, indireta, União, dentro do Distrito Federal, estados e município, e temos a Anvisa como um papel de regulação. A Anvisa ela tem um papel regulatório, né? Ela faz uma regulação das atividades que estão condicionadas ao bem-estar da saúde da população, ok? Então, aqui nessa primeira parte, eu estou falando um pouquinho mais sobre a introdução do que é o Sistema Nacional de Vigilância, tá, sanitária, e além disso, falar alguns instrumentos e papéis primordiais e fundamentais. Então, isso aqui é uma introdução que é importante que vocês compreendam, ok? Além disso, quais são as competências, né? Então, a gente usa esse termo competir, quais são as competências que tem do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pincelei os portantes, mas que são fundamentais e que despenca nas provas por aí, ok? Então, primeiro a gente precisa definir uma política nacional de vigilância sanitária, já existe, e essa política ela só tem um fomento, e além disso ela consegue se desenvolver, porque se gerou várias discussões que a gente vai falar um pouquinho mais a parte organizacional. Eu preciso definir um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, então eu crio a política, da política eu tenho leis, regras a seguir, e o Sistema Nacional vem para contribuir em cima dessa lei e executar as atividades. E aí, quando tudo isso acontece, eu começo a normatizar os bens de uso relacionados à saúde. Então, eu tenho normatização, controle, fiscalização de produtos, substâncias, serviços de interesse para a saúde, desde a produção até chegar ao bem e o consumo. Tá? Além disso, a vigilância sanitária ela tem um papel geográfico de proteger o nosso país. Então, ela tem aspectos de fiscalização dentro dos aeroportos, fronteiras,
entre estados e municípios. E, além disso, a gente tem coordenações específicas de vigilância, tanto dentro dos municípios quanto dentro dos estados. Então, nem o município, nem o estado não existe, na verdade, existe coordenações, não existe nenhum que não tenha. Então, vocês vão ver que algumas questões caem sobre essa questão de falar que está mais muito centralizada a vigilância sanitária no governo federal, mas, porém, está errada, porque a gente tem o estado e o município. Claro, bem mais simples, mas tem. Então, a cidade ela pode ter 8 mil pessoas, mas tem alguém específico para vigilância sanitária naquele local, tá? Porque é um papel fiscalizatório e, além disso, a lei da vigilância sanitária que a gente está discutindo, a primeira, ela também cabe ao SUS. Então, é uma atribuição obrigatória, ok? Além disso, o âmbito da questão da União da Vigilância Sanitária, ela também vai trabalhar com cooperações técnicas financeiras. Então, ela vai informar os estados e o município o que deve fazer, quais são as leis, quais são as formas de execução, quais são os riscos em saúde, quais são as informações que precisam ser atribuídas dentro da vigilância sanitária, o que o estado deve cooperar e o Distrito Federal e municípios. Além disso, as competências e a atuação da Anvisa, ela veio acontecer regular, né? Na verdade, ela já existia de um pouco mais aberta, só que ela se descentralizou como o princípio do SUS, porém se organizou em uma lei, nessa lei 9.782 de 99, que se cria essa lei com o intuito de organizar os serviços dentro da vigilância sanitária. Então, lembrando que a Anvisa ela é uma autarquia de regime especial, ela está vinculada ao Ministério da Saúde, ela tem sede e fórum no Distrito Federal e tem um prazo de duração indeterminado, tá? E a atuação é todo dentro do território nacional, junto com o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde de Estado, Distrito Federal e município. Ela tem uma atuação independente, ela é assegurada de prerrogativas necessárias, então ela tem um judicial só para ela, tá? Então ela tem uma independência administrativa também na execução das suas atividades, e como eu falei para vocês no início da aula, ela tem um papel de proteção. Então, primeiro, ela promove e protege. Isso ela só consegue promover e proteger porque a própria vigilância sanitária também gera dados. E como eu coloquei também, a finalidade disso é avaliar todo o processo, desde produção, entrega e uso. Então, tudo isso a vigilância trabalha e também dentro do nosso ambiente geográfico. Então, ela avalia também produtos que venham de fora. E aí eu já coloco uma questão bem aqui para a gente discutir. Eu já coloco a resposta, porque como é só a aula, vocês têm uma gama de exercícios para poder discutir, resolver. Depois vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente conversar. Porém, eu coloquei já algumas questões que são bem comuns em provas, tá? Então, primeiramente, essa questão é da Anvisa de 2013. Ela fala sobre um pouquinho do papel da Constituição Federal de 1988, né? E aí ela afirma a questão de direito à saúde a todos, e aí, depois disso, surge o SUS. Então, ela coloca como lei magma Constituição Federal, a 90 que vai vir mais à frente, que é a magma da saúde, e aí ele coloca uma concretização desse direito. Então, ele quer saber qual dentro dessas afirmativas é que está correta, ok? Olhando as alternativas e fazendo uma leitura bem rápida, a gente já identifica alguns erros, né? Por exemplo, na questão A, ele diz que é exclusivamente a nível federal. Sabemos que não, que é estado, município e governo federal. Aqui na B, ele coloca que os municípios brasileiros possuem uma vigilância sanitária e a parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso porque muitos desses municípios, ainda estão em fase de organização do setor, não estão em fase. Ainda quando ele coloca muitos, a gente já vê que também tem um erro sobre isso. Questão C. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não é um instrumento para a realização de objetivos do SUS. Errou, está dentro dos objetivos. Eu acredito que vocês já estudaram a Lei 8.080/90, onde a gente tem os princípios doutrinários e organizativos do SUS. E aí fica claro que a vigilância sanitária precisa seguir tanto os princípios quanto os objetivos. Também essa questão é errada. A questão D, como você já viu lá embaixo está a resposta, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, definido pela lei ICI, que a gente está discutindo aqui hoje em sala de aula, é um instrumento privilegiado de que o SUS dispõe. A gente falou em 3 slides anteriores, justamente porque existe esse privilégio, porque a vigilância sanitária ela gera dado, ela informa o Sistema Único de Saúde.
tá? Então, por exemplo, se a gente está tendo um surto de uma determinada doença, um exemplo, uma bactéria condicionada a um alimento, a vigilância sanitária consegue gerar dados e, junto com o Ministério da Saúde, ele consegue criar intervenções específicas para isso. Então, a questão correta é a letra D. Lá embaixo, nos comentários, ele coloca que não fica tão bem correlatado, mas fica claro que a vigilância sanitária ela precisa estar andando juntamente com o SUS também. A questão E está errada, justamente porque ele fala que só os conselhos de saúde ou os conselhos de secretários de saúde que está condicionada à instrumentação da vigilância sanitária. Não, vocês vão ver que dentro da organização, no decreto, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, existem conselhos específicos para vigilância sanitária, ok? Espero que vocês tenham entendido a resposta. Dentro das outras competências, repetindo aqui novamente, a gente fala que tem um papel de coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa coordenação acontece justamente porque existe essa lei, e essa lei, com o intuito de coordenação, ela atribui vários fomentos, ela consegue fomentos, atributos financeiros para manter essa lei e manter a Anvisa, e, além disso, discussões de estudo. Então, esses estudos podem ser conveniados com universidades, institutos de pesquisa, com o intuito de fortalecer as atividades do sistema de vigilância sanitária. Além disso, a vigilância sanitária em si, ela trabalha com as questões de executar execuções políticas, diretrizes, ações de vigilância sanitária. Então, acaba que ela vai se discutindo e formulando lei. Então, é importante que existam conselhos específicos para discutir. Será que hoje, em 2023, esse artigo tal, na lei, tem atribuições? Será que a gente tem que modificar? Então, como entendido quem estuda muito sobre as leis, a gente precisa estar avaliando se essa lei está sendo bem executada na questão contemporânea, na questão atual, tá? Além disso, as competências também dentro da Anvisa é estabelecer normas e padrões que tenham limites. Então, limites de uso de produtos químicos em alvejantes, em alimentos, qual tipo de resíduo tóxico, tipo de tratamento, aquele resíduo que é produzido, qual tipo de tratamento que ele precisa ser viabilizado. Então, também a vigilância sanitária tem todas essas atribuições, principalmente que não se refere no abastecimento do mercado nacional. Ah, professor, mas os produtos vêm de fora. É necessário que a vigilância avalie? Sim, a gente teve um exemplo recente, pouco tempo, a questão da própria vacina. As vacinas que vieram do exterior, ela precisou passar pela vigilância e a vigilância fazer uma avaliação para ver se está de acordo com os atributos da lei dentro do nosso país, tá? Além disso, administrar e arrecadar taxa de fiscalização da vigilância sanitária. A própria fiscalização gera taxa, e essa taxa também é um fomento financeiro que mantém a própria lei. Mais competências é a questão de autorizar funcionamento de empresas, desde da produção, distribuição, e a parte que chega às pessoas, anuir importação e exportação de produtos mencionados, avaliar se está acontecendo ou não. Vocês percebam que a lei ela tem várias competências, são muitas. Então é importante que vocês ressaltem o estudo de vocês, tanto no artigo 8 quanto no artigo 9 da lei, porque ele coloca as principais competências. Tentam pegar uma por uma, fazer uma leitura e uma discussão, tá? Conceder registro de produtos, conceder certificados de cumprimento para aprovação daquele produto de boa fabricação e entrada no mercado. Também interditar produtos que estão fora da lei, desde a sua fabricação, do seu consumo, até chegada nas pessoas. E principalmente quando está condicionado a risco eminente à saúde. Então, acaba que a vigilância tem esse papel fiscalizatório, ok? Lembre, um dos principais papéis e competências da vigilância sanitária é a fiscalização. Ela, com essas fiscalizações, essas avaliações, ela vai proibir fabricação, importamento, armazenamento, ela vai cancelar a autorização de funcionamentos, ela vai coordenar outras ações de vigilância sanitária que também são atribuídos a aspectos mais detalhados, questão de uso de produtos em laboratório, para testagem rápida, avaliação de hematológica do sangue, de produtos que são usados para avaliar alguma estrutura fisiológica humana. Então, acaba que a vigilância sanitária também vai entrando nessas atribuições. E, além disso, ela também vai coordenar e monitorar
a vigilância toxicológica e farmacológica, né? Daquela vigilância de quais são os produtos que têm uma toxicologia maior, né? Uma farmacologia, quais são os produtos químicos que estão instituídos dentro daquele produto de consumo. Além disso, ele vai trabalhar com as revisões e atualizações periódicas da farmacopeia. Professor, o que é farmacopeia? Farmacopeia é como se fosse um dicionário farmacológico que tem dentro da vigilância sanitária. Lá, ele vai impor todos os produtos, todas as fórmulas químicas que são usadas para bem consumo humano dentro do nosso país. Então, é importante que, dentro daquelas competências anteriores, tenha uma discussão dos estudos. Será que vale a pena? Quais são as pesquisas dentro da universidade? Essas pesquisas, elas trazem informações novas, e aí essas informações novas entram nesse dicionário, né, que é a farmacopeia, que é como fosse uma estrutura que compõe todas as regras de fórmulas químicas de produto. E aí você consegue manter essas informações contínuas, atualizadas, dentro da vigilância, tanto da vigilância sanitária quanto epidemiológica, que gera dados, principalmente de saúde / doença. Monitora também, audita órgãos que fazem esse papel de produção, tanto no fator estado, município e distrital, uso de laboratórios públicos, ele também é avaliado, e privado dentro da vigilância sanitária. E, além disso, o próprio artigo 8, novamente no artigo 8, gente, a própria lei deixa claro que as análises previstas na legislação sanitária ou de programas especiais de monitoramento de qualidade em saúde. Então, quando coloca de qualidade em saúde, tem que ser ao bem-estar da população. Então, se eu tenho atribuições dentro de um laboratório que causam uma toxicidade, imediatamente esse laboratório precisa ser fechado, porque a qualidade em saúde vem em primeiro lugar. Tá vendo que a gente está trabalhando muito sobre as competências. Fomentar, tá? Desenvolver recursos humanos com cooperação técnica, científica, tanto nacional e internacional, para manter os dados, as informações dentro da própria Anvisa, aplicar as penalidades previstas dentro da lei, monitorar a evolução também de preços de medicamentos, equipamentos hospitalares, componentes, insumos que prestam serviço à saúde, controle e fiscalização dentro da legislação sanitária, com produtos submetidos, à vigilância sanitária. E, além disso, avaliar a entrada e saída de entorpecentes psicotrópicos dentro do nosso país, juntamente trabalhando com a Polícia Federal. Estão trabalhando em conjunto, ambas, para fazer essa fiscalização e ver a entrada e a saída dos produtos. Lembrando que a Anvisa tem um papel também fiscalizatório dentro do nosso espaço geográfico. Ok, então vamos mais uma questão aqui. Essa questão, ela fala da lei 9.782/99 e do decreto. O decreto a gente vai começar nos slides mais à frente. Mas lembrando que esse decreto é mais sobre organização. Professor, mas é bom estudar os dois juntos? Sim. Porque quando eu penso em lei, tá lá. O decreto ele vai organizar essa lei. Então vocês vão ver que vão ter várias questões que são atribuídas com a própria lei, tá? E o decreto que faz a organização. Ok? Então vamos lá. No termos do decreto 3.029 de 99, compete à Anvisa proceder à implementação, execução de dispostos do inciso 2.7 do artigo 2 da Lei 782 de 99, devendo, primeiro, conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação? Correto, ele consegue fazer essa avaliação, tá? Então lembra que ele consegue conceder o certificado e ao mesmo tempo cancelar. 2. Interditar com medida de vigilância sanitária locais de fabricação. A gente viu anteriormente as competências falando sobre isso. Correto. 3. Proibir a fabricação, a importação e armazenamento. Totalmente, a vigilância sanitária tem esse papel. Correto. E 4. Cancelar a autorização, inclusive especial, de funcionamento de empresas em caso de violação da legislação pertinente. Bem fundamentado, ela tem esse papel. Então, as alternativas corretas são todas as 4. Então, é a letra A. Então, gente, geralmente essas questões que trabalham com o decreto junto com a lei, ela vai colocar as competências, ela vai estar discutindo as competências. Eu preciso saber as competências? Sim.
Porque, entendendo que a gente citou anteriormente, as competências elas vão se interligando. E olha essa questão como ficou bem encaixada. Ok? Outra questão. Conforme a legislação vigente, as alternativas abaixo apresentam a competência da Anvisa, exceto, tá? Assinale. Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminante, corretíssimo. Desde resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. Envolve risco à saúde, ok, tá bom? Então essa questão está correta. Intervir temporariamente na administração de entidades produtoras que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos? Sim. Lembra que eu dei o exemplo dos laboratórios públicos de saúde. 6. Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, correto, e como fomentar e realizar estudos de pesquisas e atribuições, discutimos anteriormente. Conceder registros e produtos seguindo normas da sua área de atuação, bem como conceder e cancelar certificados e cumprimentos de boa prática de elaboração, correto, a gente também discutiu anteriormente. E a letra E, exigir, mediante regulamentação específica, certificado de conformidade do âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, SBC. O SBC é uma coisa, a Anvisa vai estar interligada à outra. Então, o SBC é mais uma certificação específica para a questão de conformidades desse órgão, tá? Então, essa questão está errada. Então, como é para marcar exceto dentro das competências da Anvisa, a questão é a letra E. SBC está totalmente fora do que se pensa sobre Anvisa. Entre as outras acima, ficaram bem encaixado a questão das competências. Aí, dentro disso, das competências, existem as atribuições indelegáveis. O que significa, professor, essa palavra indelegável? Que tem que ser delegada, ela tem que estar, é obrigatória, ela tem que acontecer. Então, novamente, ele cita a coordenação do sistema, intervir nas produções, anuir com importação e exportação que está fora do que o produto é cobrado dentro do nosso país, conceder registros e produtos, proibir fabricação, importação e armazenamento e distribuição e comercialização de produtos e insumos, e cancelar autorização de funcionamento e autorização especial de produção que possa causar risco eminente à saúde. Então, isso aqui é indelegável, tem que acontecer. Cancelar autorização de funcionamento e autorização especial, né, que viole a lei pertinente a risco à saúde, coordenar as ações dentro da vigilância, estabelecer, coordenar e monitorar a vigilância toxicológica e farmacológica, e promover a revisão e atualização periódica da farmacopeia. Lembrando que essas revisões e atualizações, geralmente, não vou dizer que 100%, mas acontece com os institutos federais, com as universidades públicas, com pesquisadores que vão discutindo sobre esses temas, ok? Dentro disso, quais são as principais atuações? Eu tentei colocar as que têm mais respaldo, se saem mais em provas, e que se discute mais na questão dentro da pesquisa, dentro da universidade, tá? Medicamentos de uso humano, alimentos, cosmético, saneantes destinados à higienização, desinfecção e conjunto de reagentes e insumos destinados a diagnóstico. Essas atuações são uma das mais principais concedidas pela Anvisa. Então é importante que vocês saibam a questão da atuação da medicação, do alimento, do cosmético. Precisa saber detalhar? Não. O que se cita na lei é o que vocês precisam seguir. Equipamentos de materiais médicos hospitalários, imunobiológicos, vacina, órgãos tecidos humanos, veterinário, transplante, radiosoporos para uso diagnóstico, radiofarmacos, radioativos, essa avaliação também da Anvisa, e também o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos. Uai, professor, mas isso não faz bem-estar da saúde, mas é um bem de consumo, e um bem de consumo autorizado. A Anvisa também ela faz essa atuação aí, ok? Qualquer produto que possibilite e envolve risco à saúde, a Anvisa ela tem que atuar. Desde os serviços que presta para novas tecnologias, para diagnósticos, tratamento terapêutico, as instalações físicas, elas precisam ser avaliadas, tá? E, além disso, avaliar o espaço geográfico, tá? De entrada e saída de insumos. E insumos também podem ser os equipamentos que entram dentro do nosso país. Então, a Anvisa ela também tem essa atuação fiscalizatória. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa primeira lei.
Agora a gente vai entrar no decreto. Esse decreto, ele trabalha de forma mais organizacional. Então, ele tem um papel fundamental de organizar a lei. Então, a gente discutiu a lei e o decreto vem, organiza essa lei. E essa organização só acontece porque existe uma diretoria. E essa diretoria tem um colegiado, que são pessoas que estão envolvidas em discutir sobre a lei, além de discutir sobre a lei, organizar os serviços dentro da lei. E esse colegiado, ele não é só imposto por funcionários da vigilância sanitária, mas por outros órgãos também que trabalham com atribuições específicas. E a gente vai ter o colegiado, vamos ter os procuradores e o procurador em si, um corregedor e um ouvidor, para avaliar como que está funcionando essa lei. Está boa? Está ruim? Está funcionando? O que, que a gente pode melhorar? Então, o decreto ele entra mais com essa estrutura organizacional. Então, ele é composto por 5 membros, sendo deles um diretor-presidente. Os membros todos têm que ser brasileiros, indicados pelo presidente da República e nomeados e aprovados no Senado Federal. Eles têm mandato de 5 anos, sendo vendada uma recondução. O quórum da reunião é de 3 diretores, sendo um deles diretor-presidente ou substituto legal, e as deliberações, que são as ordens que precisam ser executadas por esse colegiado com o intuito de melhoria da lei, são tomadas de forma absoluta, então geralmente através de votação. Precisamos mudar o artigo 9 sobre a competência que fala do papel geográfico da vigilância sanitária. Então essas são as deliberações que são discutidas dentro dessa diretoria. É necessário que eles sigam regras, né, como é discutido aí. Existem algumas exceções, essas exceções são contratuais com entidades públicas, então, por exemplo, destinado ao ensino pesquisa, a diretoria pode gerar dados, formações para a pesquisa discutir, tá? Tanto no privado ou vinculadas a ela também no fator público. No caso aqui que ele cita, por exemplo, lá no terceiro ponto, descumprimento da proibição. O infrator perde o cargo sem prejuízo de responder às ações civis, penais e cabíveis. Nesse caso, por exemplo, dentro da diretoria tem uma pessoa que ela não seguiu, descumpriu, facilitou a aprovação de uma deliberação, ocorreu fraude, aí ela vai entrar como infrator, perde o cargo, sem prejuízo de responder a ações civis, penais e cabíveis. Além disso, o colegiado ele é vedado à Anvisa contratar pessoal com vínculo empregatício ou contratual junto às entidades sujeitas à ação de vigilância sanitária, tá? Pode haver participação dessas pessoas com comissão de trabalho criada a fins específicos. Geralmente eles trabalham, por exemplo, eu quero um farmacêutico com mestrado na área, que entenda um pouquinho sobre toxicologia. Então eles também vão seguir nessas linhas, tá bom? O ex-dirigente não pode ser representado em qualquer pessoa ou interesse perante a Anvisa até um ano após deixar o cargo. Então ele segue esses cumprimentos. Eu citei aqui essa diretoria do colegiado, mas não se cai tanto. Cai mais sobre as competências dessa diretoria. Aqui eu estou falando só um pouquinho mais da organização, porque é o que o decreto impõe. Durante o prazo de um ano, também é vedado ao ex-dirigente utilizar o benefício próprio de formações privilegiadas obtidas em decorrente cargo exercício, sob pena de incorrer ato de improbidade administrativa. E aí, entre as competências, sempre vou dar ênfase nas competências, porque é importante vocês saberem quais são as ações. Então, eles vão criar estratégias da agência. Quais são as estratégias? Essas estratégias vão entrar objetivos, política, legislação, desenvolvimento de atividades. Então, eles discutem tudo, eles organizam os serviços. Ele propõe ao ministro da Saúde políticas e diretrizes governamentais destinadas a permitir à agência cumprir os seus objetivos. Então, há uma discussão com o ministro da Saúde, o presidente da Vigilância, conversar entre eles para ver o que é melhor para a execução das atividades, tá? Nesse terceiro ponto, ele fala que as competências da agência elas precisam ser acompanhadas de forma justificada, sempre que possível, fator técnico. Então, fator técnico científico é muito importante que tenha, não político. Então, eu preciso de ciência para entender o uso de algo toxicológico, farmacológico. Então, eu preciso avaliar
junto com a ciência, não trabalhar com achismos. E, além disso, cumprir normas relativas ao que a vigilância sanitária impõe. Claro, discutido no colegiado entre eles. Além disso, eles divulgam relatórios periódicos, julgam em grau recursos de provocação de interessados que tentam entender sobre as ações da vigilância sanitária. Ele caminha desmonstrativos contábeis, tá? E ele também elabora e aprova, promulga regimento interno. Então, como eu falei para vocês no início, o decreto ele tem esse fator organizacional. Os recursos, geralmente, para a diretoria do colegiado, têm efeito suspensivo e é considerada a última instância administrativa possível, quando chega a fase recurso. E esse recurso ele tem um prazo de 30 dias. A decisão final sobre o recurso deve ser publicada no prazo, depois 60, 90 dias prorrogáveis por igual período, 180 dias. E aí, dentro das competências do decreto, segue a questão de quem participa desse conselho consultivo. Então, o conselho são as pessoas que estão envolvidas dentro dessa discussão para ver o que possa melhorar na questão da lei. Então, a gente vai ter, no mínimo, um representante da União, do Estado, do Distrito Federal, municípios, produtores, comerciantes, comunidade científica e usuários. O decreto 3.029/99, ele designa o ministro da Saúde ou seu representante legal, o ministro do Estado de Agricultura, de Abastecimento e um representante legal para participar desse conselho, tá, gente? Ministro da Ciência e Tecnologia, seu representante legal, um representante do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Estado e Saúde, um outro representante, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, um outro representante, da Confederação Nacional da Indústria, da Nacional do Comércio, e comunidade científica, convidados pelo ministro do Estado da Saúde, 2 representantes, tá? Defesa do Consumidor, mais 2 representantes, e Confederação Nacional, 1 representante. E aí a gente segue esse sequenciamento que se discute sobre o diretor, o presidente deve participar das reuniões do Conselho Consultivo, tá? Mas não possui direito a voto, ele só participa. O presidente do Conselho Consultivo, o ministro da Saúde, além de voto normal, tem também o de qualidade. Quando fala qualidade, é como ele tivesse um papel maior na questão da votação. Os membros não devem ser remunerados e podem permanecer como membros pelo prazo de até 3 anos. Então, não tem uma remuneração a mais sobre participar. E os membros também podem ser representados em suas ausências e impedimentos por membros suplentes e por ele indicados e designados pelo ministro da Saúde. Além disso, a gente tem a Procuradoria, ela é vinculada à Advocacia Geral da União, para fins de orientação normativa e supervisão técnica, compete ao decreto. Essa Procuradoria, ela trabalha de forma mais judicial, com notificações judiciárias, com intimação, citação, então pessoas que colocam a vigilância sanitária na justiça, ou vice-versa. Então ela trabalha com uma forma mais burocrática e relacionada à questão judicial, tá? Ela executa atividades de consultoria e assessoramento jurídico e emite pareceres jurídicos sobre o que está sendo destinado. Então, dentro dessas competências, a Procuradoria ela tem uma legalidade administrativa, tá? Ela trabalha com editais de licitação também, por exemplo, empresas que prestam serviço para a vigilância sanitária, a avaliação também acontece pela Procuradoria, recebe queixas ou denúncias dentro da ouvidoria e executa trabalhos contenciosos administrativos sanitários de aplicação da legislação sanitária. Ela avalia, está de acordo também com os direitos associados a direito da União, do Senado e da Constituição Federal. E aí a gente tem as atuações dos procuradores, né? O procurador ele tem um papel de coordenar a atividade, né, jurídica dentro da agência, aprovar pareceres jurídicos, representar dentro do Ministério Público e desistir, transigir, firmar compromisso relacionado à agência na questão da diretoria do colegiado. Ela tem esse papel de destinar mais atribuições relacionadas à procuração, representação da agência em outras partes também. Já a corregedoria, ela é nomeada pelo ministro da Saúde, também é competida no decreto 3.029 de 99,
A corregedoria ela vai fiscalizar as atividades, se está de acordo, se os servidores estão atribuindo e fazendo suas atividades normais, vai apreciar representações de servidores, emitir parecer de desempenho deles e opinar no que pode melhorar ou não, e realizar correções em órgãos e unidades que estão descumprindo ou não estão seguindo uma racionalização mais eficiente dentro dos serviços. Além disso, ele vai instaurar ofícios, determinação superior, sindicância, processo administrativo, disciplinar para esses funcionários e submeter a decisão do diretor do presidente da agência sobre a questão do que está acontecendo com essas pessoas que prestam serviço para a vigilância sanitária. A ouvidoria já veio do termo, né? Vem de ouvir, deve atuar de forma independente, ela é uma vinculação hierárquica da diretoria do colegiado, junto com o conselho consultivo, tá? É vedado ao ouvidor ter interesse direto ou indireto em qualquer empresa ou pessoa, tá? Ele é indicado pelo ministro da Saúde, nomeado pelo presidente da República, e ele tem um mandato de 2 anos e mais uma recondução. Então, quais são as competências, né? Formular e encaminhar denúncias, queixas, dar ciências, infringências de norma da vigilância sanitária, e as competências do ouvidor é ouvir as reclamações, tá? Do cidadão relativas às infringências, normas e vigilâncias sanitárias. E aí o ouvidor, ele vai receber essas denúncias, ele vai avaliar, ele vai interpretar, ele vai discutir, ele vai elevar a outras hierarquias dentro do seu pleito, ele vai promover ações que são necessárias para a melhoria instituídas, né, com outros servidores na questão da melhoria do atendimento da vigilância sanitária, e ele vai produzir relatórios semestralmente com o número de denúncias, do que foi discutido, do que foi produzido dentro dessas ouvidorias. E aí a gente entra agora numa parte também que é importante, que é a questão do patrimônio e receita da Anvisa. A receita da Anvisa em si era resultante principalmente de taxa de fiscalização da vigilância sanitária, que gera uma multa e mantém a vigilância no seu total, tá? Ela tem uma retribuição por serviços de qualquer natureza prestado e terceiros, e o produto da arrecadação das receitas de multas resultantes de ações fiscalizatórias. Então, a agência ela se mantém primeiramente nessas situações. Ela tem produtos de execução de dívida ativa, orçamento geral da União entra, créditos especiais, recursos provenientes de convênios, doações, legados e valores apurados de venda ou de aluguel que estão no nome da Anvisa. Além disso, a gente tem as alienações dos bens, objetos, instrumentos de práticas, e esses valores que são apurados, que citado nos incisos, ele acaba se discutindo a questão de ter uma receita financeira. Claro, por ser um órgão conveniado ao governo, precisa que tenha uma receita para manter essas atribuições, execuções e atividades. Lembrando que a Anvisa tem esse papel fiscalizatório, e fiscalizatório de cadeias. Então, as competências são muito importantes, porque os insumos e produtos são vários. Então, fiquem atentos à questão disso, de entender o funcionamento, mas, ao mesmo tempo, saber as competências que a Anvisa tem. Espero que vocês tenham entendido. Minha aula é uma aula de suma importância, é uma aula bem introdutória. Vocês terão exercícios para resolver, mas qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.